Olá meninos e meninas, eu sou Isabel. Na aula de hoje nós vamos falar de modo. O verbo flexiona de várias maneiras, então ele flexiona em relação ao tempo, ele flexiona em relação ao modo, em relação ao número, em relação à pessoa. Então hoje a gente vai trabalhar com o modo. Então nós temos 3 modos, vamos lá ver. Então separei aqui para vocês uma fala do Celso Cunha na gramática dele, que é a nova gramática do português contemporâneo, que é uma gramática que serve de base para a maior parte dos concursos. O CESP, por exemplo, quando divulgava a bibliografia de concurso, sempre constava da bibliografia o Celso Cunha. Então o Celso Cunha é realmente uma bibliografia de base, né, para quem quer fazer concursos, né? Então ele diz o seguinte: entende-se por modo a propriedade que tem o verbo de indicar a atitude. Então repara, o tempo indica quando aquela ação foi feita, se no presente, no passado ou no futuro. O modo indica a atitude. Isso aqui é bastante interessante, né? É a atitude do falante em relação àquilo que ele quer expressar. Então, que atitudes? De certeza, de dúvida, de suposição, de mando, né? Então depende da intenção dele, da pessoa que fala em relação ao fato que anuncia. Então o modo tem a ver com a atitude. Quer dizer, se o falante quer demonstrar certeza para o seu interlocutor, quer dizer, se o falante tem o objetivo, tem a finalidade de falar alguma coisa com um tom de certeza, ele vai usar o indicativo. Mesmo que seja para o futuro. Não, amanhã eu comprarei tal coisa. Ele tem certeza que ele vai comprar tal coisa amanhã. Se ele estivesse na dúvida, talvez eu comprasse tal coisa amanhã. Então, se ele tem a ideia da certeza, ele vai usar o indicativo. Se ele não tem muita certeza, se ele tem dúvida ou se ele vai fazer uma suposição, aí ele vai usar o subjuntivo, os tempos do subjuntivo. E se ele vai dar uma ordem ou um conselho, ele vai interferir, ele vai querer que o interlocutor faça alguma coisa que ele quer, aí a gente tem um imperativo. Então o modo tem que estar ligado à atitude, à intenção do falante. Tá legal? Então o indicativo é o primeiro que eu separei aqui para vocês. O indicativo então usa-se para expressar normalmente certeza ou constância, porque às vezes não é uma certeza, às vezes é uma constância. Por exemplo, você diz assim: eu leio sempre antes de dormir. Então, não é que você tenha certeza que você lê sempre. Ora, você lê sempre, então é óbvio que você tem certeza do que você está fazendo. Mas você, na verdade, quer fazer a ressalva da constância daquela atitude, né? Do hábito daquela atitude. Então, da certeza ou da constância em relação ao estado ou a uma ação. Porque se você fala assim, porque o estado e a ação? Porque a gente tem 2 tipos de verbos, né? A gente tem os verbos que são chamados significativos, que são aqueles verbos que a gente aprendeu quando era criança como verbos de ação, e os verbos que a gramática chama de verbos de ligação, né? Então os verbos de ligação são esses verbos que indicam estado. E os verbos de ação são os verbos significativos, são aqueles que têm um significado. Então, a constância pode estar relacionada a um estado ou pode estar relacionada a uma ação. Se você diz assim, ele é muito tímido, então ele constantemente é tímido, é uma característica dele. Não é que o falante tenha certeza acerca do que está dizendo. Pode ter. Não, ele é mesmo safado, sem vergonha. Pode sim, ele pode estar indicando certeza, mas ele também pode estar indicando a constância, tá? Em um período composto é o modo da oração principal. Isso é importantíssimo. Quando a gente aprende a conjugar os verbos, nos tempos, a gente aprende lá como criança assim. No subjuntivo a gente usa o que como apoio, então que eu cante, que tu cante, que ele cante. No subjuntivo a gente usa o se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse. E no futuro a gente usa o quando. E aí a criança fica naquela maluquice, mas por que o que, por que o se, da onde vem o quando? Esses tempos, eles são sempre associados, todo subjuntivo é associado ao período composto. E aí no período composto, então, as orações subordinadas são expressas pelo subjuntivo. E a oração principal é que é expressa pelo indicativo. Então, olha,
O modo indicativo é o modo da oração principal. Tá legal? Vamos lá para o subjuntivo para a gente ver o exemplo disso. Deixa eu puxar isso para cá agora. Maria é estudiosa, é uma constância de ação, de estado, né? Maria é estudiosa. João passou no concurso, José tentará novamente. Todos queriam que Antônio se classificasse. Reparem, todas as orações do período simples é aquele período que contém um verbo só. Então, Maria é estudiosa, um verbo só, está no presente. João passou no concurso, um verbo só, está no pretérito perfeito. José tentará novamente, um verbo só, está no futuro do presente. Todos esses períodos simples, né, todas essas orações que a gente chama de orações absolutas, né, todas, é porque elas terminam nelas próprias, elas não se ligam a outras. Essas orações absolutas, ou esses períodos simples, todos eles demonstram certeza ou constância, né? Por isso os tempos do indicativo. Nesse último aqui, que nós temos duas orações, né? Então é um período composto, nós temos o verbo querer e nós temos o verbo classificar. O verbo querer, que é o verbo da oração principal, como a gente já viu lá atrás, no outro slide, o verbo da oração principal está em que modo? Está no indicativo, no pretérito imperfeito do verbo querer, do indicativo, né? Todos queriam. Então não é todos quererão, todos queriam que algo acontecesse. E aí todos queriam o quê? Que Antônio se classificasse. Aí, olha, esse se classificasse aqui, tá no subjuntivo, mas a oração principal tá no indicativo, repararam? Então, a gente encontra o indicativo nos períodos simples, presente, passado e futuro, tanto faz, nos períodos simples, nas orações absolutas, e quando a gente tem período composto, nas orações principais. Ok? Bom, vamos para o subjuntivo agora. O tempo do subjuntivo, que é aquilo que eu já comentei aqui, é o tempo da suposição, é o tempo da hipótese, é o tempo da dúvida, da possibilidade. Então, se Maria é estudiosa, é uma constante dela, é uma característica dela, eu vou usar o presente. Mas se você diz assim, eu queria tanto que ela fosse estudiosa, é porque existe aí uma ideia de desejo, ou seja, uma ideia que não é ainda concreta. Então, está no campo da hipótese. Aí a gente tem que ter o subjuntivo na oração subordinada. Então, o termo subjuntivo quer dizer que serve para subordinar. Tá? Então, subjuntivo em latim é isso, esse prefixo aqui de sub é o mesmo prefixo de subordinar. É uma oração, o subjuntivo está sempre ligado a uma outra oração, tá? Que serve então para subordinar. Logo, usa-se este modo para indicar que uma ação ainda não concretizada, ainda no campo da hipótese, relaciona-se com outra como dependente dela. E aí a gente já chega à conclusão, mesmo quando há o apagamento dessa oração principal. Então a gente chega à conclusão que quando a gente fala de subjuntivo, a gente está falando de subordinação, tá? Então, a oração que tem o verbo no subjuntivo é a oração dependente da oração principal, tá? Então, o modo da oração principal é o indicativo, o modo da oração subordinada é o subjuntivo. Isso ajuda muito na hora da dúvida, né? Porque a gente acaba usando o indicativo para tudo. Mas na norma culta, isso daqui tem que ser observado. Na norma culta, para você escrever bem a sua redação, para você analisar uma questão de correção em relação à utilização dos verbos, você tem que ter isso na cabeça. Tá? Então, o subjuntivo se associa à oração subordinada e o indicativo se associa à oração principal. O outro modo que nós temos aqui... ainda não é modo, são os exemplos. Então, olha só, que você seja feliz. A gente vai ver assim, só tem um verbo, e aí, mas só tem um verbo. A Isabel falou que quando tem oração absoluta, que é um verbo só, o modo tem que ser o indicativo, então ela tá doida, né? Não,
Porque repare que a gente acabou de ler que a oração subjuntiva, a oração subordinada, pode vir com a oração principal em elipse, apagada, né? Em elipse. Então, quando a gente diz assim, que você seja feliz, a gente está expressando um desejo. É como se a gente dissesse, eu quero que você seja feliz. Então, na verdade, o que aconteceu aqui é que nós só escrevemos, ou nós só falamos, a oração subordinada. A oração principal ficou subentendida, né? Tomara que você seja feliz, né? Eu quero que você seja feliz, eu espero que você seja feliz. Então, mesmo com a oração principal apagada, a gente tem uma oração subordinada, tá? E como é que a gente tem certeza disso? Olha o que é conjunção. O que é conjunção, né? E aí, conjunção começa oração. E se o que está começando essa oração é porque essa oração está ligada a uma outra, já que esta é a dependente, né? Então tem a oração principal que está aqui apagada, subentendida, na sombra, mas ela se faz presente no raciocínio sintático, tá? O segundo exemplo, não havia pessoa que pudesse ajudá-la. Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo de oração substantiva. As orações substantivas, só para lembrar vocês que isso a gente vai desenvolver em outra aula específica, as orações substantivas são aquelas que equivalem a um substantivo. Então a gente sempre vai poder substituir a oração por um pronome. Então, olha, eu quero isto, eu quero biscoito, eu quero que você seja feliz. Então, essa oração equivale a um substantivo, equivale a um pronome. Por isso ela é uma oração substantiva. Essa outra oração aqui, não havia pessoa que pudesse ajudá-la, essa oração é uma oração adjetiva, subordinada adjetiva, ou seja, ela equivale a um adjetivo. A gente poderia dizer, não havia pessoa solidária, não havia pessoa interessada, não havia pessoa caridosa, né? Que são os adjetivos que dão conta desse sentido aqui, que pudesse ajudá-la. Então, repara como está se relacionando a um substantivo, né? Está restringindo esse substantivo. É uma oração adjetiva. Ore lá o subjuntivo. Pudesse, seja no presente, pudesse no pretérito. E aí coloquei uma outra oração que é adverbial, que equivale a um advérbio. Então, as três orações subordinadas equivalem a termos simples. A oração substantiva equivale a um substantivo, a oração adjetiva equivale a um adjetivo, a oração adverbial equivale a um advérbio. E aí eu usei também o tempo subjuntivo, o modo subjuntivo, no tempo futuro, quando chover, muitos problemas acabarão e outros surgirão. A gente sabe que a chuva acaba com os problemas e traz outros, né? Mas quando chover. Então, repare, esse chover está no futuro e é uma oração, está dentro de uma oração adverbial, mas é subordinada. Então, é futuro do subjuntivo, oração subordinada. Pretérito do subjuntivo, oração subordinada. Presente do subjuntivo, oração subordinada. Tá? Então, não interessa se substantivo, adjetivo, adverbial, pronto, a gente tem que associar o modo subjuntivo à oração subordinada e o modo indicativo à oração principal. Tá legal? Aí fica muito mais fácil, tá? Bom, o imperativo agora. O imperativo é um modo que serve para persuadir o outro, né? Ou porque você é chefe do outro e tem uma relação hierárquica com o outro, né? Que vai trazer a ideia do poder que o outro vai fazer, né? Pelo poder. Então, né? Não vai... a hipótese de se concretizar a ação é muito mais frequente, né? Mas a gente também pode lidar com outras relações de poder, dando um conselho, fazendo um pedido, né? ou sugerindo, fazendo uma sugestão, mas de qualquer maneira, com maior apelo de poder ou menor apelo de poder, o que acontece é que o locutor quer interferir no interlocutor. Ele quer que o interlocutor faça alguma coisa que ele planejou. Pronto. Modo imperativo, tá?
Então, olha, usa-se para persuadir o interlocutor a realizar ou não a ação que está sendo anunciada. Pode-se empregá-lo para exprimir uma ordem, um conselho, um convite, um pedido, quer dizer, sempre buscando persuadir o interlocutor, tá? Então, olha, entregue-me o relatório ainda hoje. Então, a gente imagina aqui um chefe, né, numa posição hierárquica superior, conversando com alguém numa posição subordinada a ele, e aí, entregue-me o relatório, é uma coisa assim, ordem, né? Imperativo, ele quer que o outro faça. Não fales com nenhum desconhecido na rua, então já tem a ideia de um conselho, né? Participe você também dessa campanha, então a ideia do convite. Não me deixe sem notícias, né? A gente tem aí um pedido. Então, mas em todos esses casos, vocês reparem que é um locutor falando para um interlocutor, e a ideia é sempre que o interlocutor cumpra uma ação que o locutor enunciou, tá? Isso é um imperativo. E aí, olha, não interessa se a gente tem a forma positiva, entregue, participe, ou se a gente tem o imperativo negativo com o não fales ou não me deis, né? Então é sempre assim, você quer que o outro faça ou você quer que o outro não faça alguma coisa, tá? Aí vem as observações. Embora o imperativo seja construído com os tempos do presente, por que o imperativo é sempre construído com os tempos do presente? E aí depois vocês procurem uma outra aula, que é a formação do imperativo, em que a gente aprofunda mais essa questão do presente. Mas por que a gente tem que usar o presente para formar o imperativo? Porque você só dá uma ordem, um conselho, faz um pedido diante da pessoa. Você não dá uma ordem, né, para sei lá quem cumprir. Quando você quer de fato que a ordem seja cumprida, o que se imagina é o tempo presente. Eu quero isso agora, né? Faz isso nesse momento ou a partir de agora. E por isso o tempo presente é o tempo de base do imperativo. Então, embora o imperativo seja construído com os tempos do presente, ele apresenta valor de futuro, porque é claro, aqui olha, entregue-me o relatório, mas, né, é uma coisa que a pessoa não vai tirar do bolso e dizer, tá aqui, toma, né? A pessoa vai para sua sala, vai fazer o relatório, vai concluir, quer dizer, existe uma ideia de futuro, nem que seja 5 minutos depois, mas existe uma ideia de futuro no presente do indicativo, quer dizer, você dá uma ordem, você faz um pedido para que seja cumprido num futuro próximo, né? Quer dizer, a gente espera que no futuro próximo, né? Pois a ação que expressa ainda não se realizou. Então, olha, participe você também dessa campanha. Você já participou? Não. Então, é diferente, por exemplo, da gente usar um presente no modo indicativo. Então, no modo indicativo, você vai demonstrar constância. Eu participo sempre das campanhas em favor da natureza. Então, eu participo. Pronto. Constância. Agora, você não sabe se o outro vai participar ou não. Você está fazendo um convite, você vai usar o presente, mas o modo vai ser o modo imperativo. Participe você também. Eu participo sempre. Reparem, são 2 tempos presentes. Só que um demonstra constância, indicativo. O outro demonstra o convite, imperativo. Então, não se esqueçam disso. O modo tem a ver com a atitude, tem a ver com o objetivo, a finalidade, né, a intenção do falante. Tá legal? Bom, a outra observação é que o imperativo também é empregado para sugerir uma hipótese. Então, às vezes, não é que exista uma ação para ser cumprida, mas a pessoa está estabelecendo uma hipótese, né? Situação em que equivale à forma condicional do subjuntivo ser mais futuro. Então, esse ser mais futuro aqui é uma fórmula de hipótese. Então, que a gente pode usar o subjuntivo para referendar a hipótese, né? Se for mais hipótese. Então, se viajar pelo país, conhecerá a sua diversidade. Quer dizer, caso você viaje pelo país, existe aí a ideia da hipótese, repararam? Mas eu posso ter a intenção de diminuir a hipótese e de aumentar o conselho,
né? Ou a sugestão. E aí, ó, viaje pelo país e conhecerá a sua diversidade. Então eu não estou dizendo assim, não é... Os dois estão ligados à ideia da hipótese, mas entre as duas orações, entre os dois períodos, né, melhor dizendo, entre os dois períodos, qual é o período que está ligado mais à ideia da hipótese? O segundo. Se viajar, caso você viaje. E aí ele usa apenas o subjuntivo, tá? Agora, o primeiro, ele não está usando o subjuntivo, ele está usando o imperativo, porque a hipótese está associada a essa ideia da sugestão. Então, no primeiro, eu tenho o uso do imperativo. No segundo, eu tenho o uso do subjuntivo, né? Quer dizer, as intenções são diferentes, tá? Quando eu uso o imperativo, a minha intenção é cutucar o outro, o interlocutor, fazer o interlocutor tomar uma atitude. Quando eu uso o subjuntivo, eu trabalho mais com a ideia da hipótese, vai que cola, né? Então, dependendo da intenção, a gente escolhe o subjuntivo ou escolhe o imperativo. Então, reparem que, embora exista a ideia da equivalência das formas, a escolha pelo imperativo ou pelo subjuntivo faz uma pequena diferença, né? Não é absolutamente igual. Não mantém o sentido original do texto, essa reescrita em relação a essa, porque vai trocar o subjuntivo pelo imperativo, embora não altere significativamente o sentido, tá bom? Não altera muito, né? Significativamente no sentido de muito, não altera muito o sentido. Na observação 3, é um outro uso aqui de imperativo, que a gente acaba assim quebrando. Como o imperativo ele é muito forte, né? Às vezes a gente dá uma ordem, mas aí, né, acaba quebrando a ordem para não ficar muito arrogante da parte, né, de quem está falando. Então é isso daqui, olha, é comum usarem-se fórmulas de polidez, fórmulas de cortesia, né? Então essa ideia das fórmulas de polidez, de cortesia, para atenuar a noção de comando que o imperativo tem. Então o imperativo tem sempre uma noção de comando que pode estar mais escondida ou menos escondida, mas para atenuar a gente usa as fórmulas de polidez. Por exemplo, o por favor, o por gentileza, o tenha a bondade de, né? Digne-se de, são fórmulas de cortesia, são fórmulas de polidez. Então às vezes a pessoa fala cale-se, por favor. Quer dizer, ela mandou o outro calar a boca e está pedindo por favor. Então pode parecer uma coisa assim meio ambígua, né? E na verdade o que existe com esse por favor é uma quebra dessa noção de comando que é dado pelo cálice, tá? Então às vezes você quer parecer, não quer parecer grosseiro, não quer parecer arrogante, você usa essas fórmulas de polidez. Vai continuar dando o seu recado, vai continuar tendo a sua voz de comando, mas você não precisa escolher uma forma arrogante. Você pode escolher juntar ao imperativo essas fórmulas de polidez, né? Bom, meninos, então por hoje é só, por agora é só, e a gente volta com outras noções. Até lá!